Preparar uma massa com aquele manjericão fresco fica muito mais gostoso, né? O mesmo acontece com aquele alecrim, que aromatiza a carne. E o hortelã, para fazer aquele chazinho natural. Olha, ter uma horta em casa faz toda a diferença. Mas como cuidar? Como preparar essa horta? É o que a gente vai te ensinar agora. Todos os temperos possíveis já existem hoje no mercado na forma desidratada. Pode até ser prático, mas quando o tempero é natural, fresco, deixa o prato muito mais saboroso. Muitas pessoas compram os seus temperos e depois de alguns dias, quando vão ver as suas hortas, já não tem mais nada, nenhuma folha. E aí, quais que servem e quais que não servem para se ter dentro ou mesmo fora de casa? Quais são os temperos ideais? É o que a gente vai descobrir agora. De uma maneira geral, quase todos os temperos podem ser cultivados em vasos ou dentro de casa, desde que ele receba uma quantidade ideal de sol, que seria, no caso, no mínimo 3 horas por dia, o ideal de 3 a 6 horas por dia. Mas pode ser, o que não pode ser é menos. Isso, não pode ser menos que 2 horas, daí não vai dar certo. E tem que ser sol direto. O fato de ter bastante luminosidade não vai fazer com que o seu tempero cresça, né? Tem que pegar sol em cima dele. Pode ser através de uma janela, pode ser diretamente, mas tem que pegar sol. Tá, e quais são aqueles que você diria esses seriam especiais para se ter dentro de casa, que se usa bastante nos alimentos? São os que são mais procurados, né? A salsinha, a cebolinha, o coentro, o conhecido cheiro verde, né? O manjericão também dá, o alecrim, algumas ervas finas, né? Que também são usadas bastante, né? Até o próprio hortelã, usado no alimento, mas também usado para fazer drinks, sucos, né? São os que são mais procurados, orégano também e o tomilho. Mas nem todos os temperos podem ser plantados juntos. Alguns merecem vasos especiais. Uns temperos precisam de mais espaço, né? Eles precisam de mais profundidade de vaso porque tem uma raiz maior. Então, esses temperos seriam, no caso, o alecrim, seria um deles, e o manjericão, né? O ideal seria que eles fossem plantados em vasos individuais para que eles possam se desenvolver e não acabem invadindo os outros temperos e não acabem matando eles, né? As empresas de paisagismo se empenham com vários tipos, modelos de suportes, alternativas para otimizar o espaço, continuando com grande quantidade de temperos. Então, hoje em dia, se a pessoa não tem muito espaço, né, a casa não é muito grande, ou não tem um jardim, por exemplo, um apartamento, até numa própria sacada ou numa área de serviço, né, ela consegue dispor esses suportes que podem ser verticais, que ocupam pouco espaço e dá para colocar vários vasinhos neles, né. E também existem os que são verticais para a parede, né, então às vezes a pessoa não vai pegar o sol ali num cantinho no chão, mas ela pega o sol na parede, então ela consegue dispor esses vasos na parede também, né. De uma forma geral, os cuidados com todos os tipos de tempero são os mesmos. Os temperos, em média, duram de 1 a 2 anos, desde que ele tenha um espaço suficiente para se desenvolver para isso, né? Então, quanto maior o vaso, mais tempo eu vou conseguir manter esse meu tempero. Se o vaso for mais limitado, eu vou colhendo e ele não vai ter tempo de rebrotar e continuar crescendo, é onde que a gente tem que fazer o replantio mais cedo dessas mudas, né? De uma forma geral, os cuidados com os temperos são os mesmos. Quais são? A rega, né? A rega tem que ser diariamente, de preferência nos horários mais amenos, de manhã cedo ou no final do dia, né? E a questão do sol, né? Tem que pegar sol direto para que eles possam se desenvolver, né? Bom, e outra dica interessante também é as pessoas, quando elas vão colher o tempero, normalmente fazem disso, elas puxam o tempero, que está errado, e também pegam logo de cima. 2 erros. Por quê? Sim, toda vez que a gente vai colher um tempero, deve-se pegar e fazer a poda dele embaixo, né? Mesmo que você vai usar só a ponta, no caso da salsinha, né? Corta ele bem embaixo para que ele possa rebrotar novamente e encher novamente, porque se você cortar só as folhas, ele não vai encher. E daí você vai ter que jogar o vaso fora e ele não vai mais brotar, né? E outra coisa também, às vezes as pessoas puxam e ao puxar, ela acaba machucando a raiz e arrancando a raiz do vaso, onde a planta acaba morrendo também, né? Uma tesoura que é melhor. É mais fácil. Agora a gente vai ensinar o pessoal de casa, quem vem assim numa empresa, numa loja de paisagismo, de plantas, compra uma mudinha como essa, como fazer para plantar num vaso maior para que dure mais. Vai ser o passo a passo agora para você aí de casa. O primeiro passo é a drenagem. Vamos usar como amostra o alecrim. Mas essa técnica que vamos ensinar serve para todos os tipos de temperos e hortaliças. Pode-se usar qualquer vaso, desde que tenha esse furo embaixo. Cubra o fundo com argila expandida, essas bolinhas de barro. Na sequência, coloque a manta de bidim, um filtro específico de jardinagem.
Aí então já pode vir a terra. O ideal é usar substrato, uma terra adubada já preparada para esses plantios. Coloque a muda, retirando-a do vasinho original, e envolva-a com mais substrato. Não aperte a muda no vaso. Essa atitude impede o desenvolvimento da raiz. Como acabamento, casca de pinos para manter a umidade da planta. Pronto! Agora o tempero já pode fazer parte e incrementar a sua gastronomia. Nesse tipo de vaso, em 4 meses, o alecrim dobra de tamanho.